Empresa do Paraná é condenada por vender produto transgênico sem aviso no rótulo. Uma planta transgênica feita para tomar um banho de herbicida sem morrer absorve esse veneno circula dentro da planta e está no grão. Então uma pessoa que tenha deficiência de rim e que coma um grão ou um produto processado com esse grão, que tenha dentro dele algo que afeta o rim, essa pessoa tem mais propensão de ter dano do que uma outra que não tenha problema de rim. Ameaça em rede social vai parar na justiça. Internauta que fez comentário preconceituoso contra um deputado foi condenado. As pessoas são responsáveis pelas opiniões ou pelos atos que elas praticam nesse espaço de liberdade. O direito procura apenas regular, não coibir essa liberdade. Já pensou em resolver um conflito pela internet? Acredite, isso já é possível com a conciliação virtual. Os resultados são bastante positivos, números de acordos que foram repassados e as partes, por vezes, nos repassam essa informação de que aquele começo de conversa ali foi decisivo para a finalização do acordo. Tudo isso e muito mais agora, no Via Legal. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países que mais cultivam alimentos transgênicos. Perde apenas para os Estados Unidos. E por lei, todo produto que for geneticamente modificado precisa trazer no rótulo um símbolo que indica a alteração. Mas uma empresa do Paraná foi flagrada ao vender uma farinha com grande quantidade de milho transgênico sem informar a composição do produto ao consumidor. Confira os detalhes na reportagem de Marcelo Magalhães. Nos últimos 2 anos, tudo o que Cláudia comia resultava em mal-estar. Fui em vários gastros, em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Nenhum teve diagnóstico, me encaminhavam para psicólogos e terapeutas dizendo que eram sintomas nervosos, né? E até que no ano passado eu tive uma crise bem forte. Durante uma semana eu passei muito mal. O diagnóstico veio no ano passado, alergia alimentar. Foi aí que eu procurei outro gastro aqui em Porto Alegre. E ela descobriu que eu tinha intolerância à lactose e intolerância ao glúten, que é mais conhecida como a doença celíaca. A doença celíaca é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, centeio e derivados, como massas, bolos e biscoitos, que provoca a dificuldade do organismo em absorver os nutrientes dos alimentos. Essa é uma condição que está aumentando na população de uma maneira geral. Cada vez mais nós vamos encontrar pacientes apresentando alergias alimentares. A população onde prepondera é a população no primeiro ano de vida. As crianças do primeiro ano de vida expostas às proteínas heterólogas têm uma chance maior de desenvolver alergia. Uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou novas regras para rótulos de alimentos com ingredientes que podem provocar reações alérgicas. 17 produtos se enquadram nessa medida, entre eles frutos do mar, trigo, soja, cevada e centeio. O texto prevê que o rótulo desses alimentos deve trazer em destaque a palavra alérgicos. Além disso, por lei, todo produto que contenha mais de 1% de ingredientes geneticamente modificados deve informar essa característica no rótulo. E foi justamente por não informar na embalagem que o produto era geneticamente modificado que uma empresa do Paraná vai ter que pagar uma multa de mais de R$400 mil. Depois de ser condenada em primeiro grau, a Alimentos Zael recorreu ao TRF4, mas o tribunal negou o recurso e manteve a punição. A fiscalização do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça encontrou em amostras da farinha de milho da empresa a presença de 22% de milho transgênico na composição. Significa que a identificação desses produtos é fundamental. E a identificação dos transgênicos é aquele símbolo T dentro de um triângulo amarelo. Na decisão, a desembargadora federal que analisou o caso destacou que, apesar das notas fiscais dos ingredientes comprados não informarem a procedência deles, é responsabilidade da empresa fazer análises químicas, biológicas e sanitárias para comprovar a origem do produto e garantir a qualidade da matéria-prima. Uma planta transgênica
feita para tomar um banho de herbicida sem morrer, absorve esse veneno circula dentro da planta e está no grão. Então, uma pessoa que tenha deficiência de rim e que coma um grão ou um produto processado com esse grão, que tenha dentro dele algo que afeta o rim, essa pessoa tem mais propensão de ter dano do que uma outra que não tenha problema de rim. Em nota, a empresa Alimentos AL Limitada informou que estuda recurso contra a decisão. Aqui no Rio Grande do Sul, o tema tem gerado preocupação, tanto que o Ministério Público Gaúcho, em parceria com outros órgãos, criou um programa de segurança alimentar. Nós pensamos que realmente, um problema que afeta não só a questão econômica, a fraude econômica, mas também a saúde dos consumidores. O dono dessa cafeteria em Porto Alegre, que vende produtos sem glúten e lactose, sabe bem a importância de deixar o consumidor informado. A ideia surgiu devido a um problema em casa, que minha irmã acabou descobrindo que estava problema ao glúten e à lactose. E quando ela foi no mercado para buscar alimentos, ela viu que estava faltando, ela tinha muita dificuldade. Então a gente acabou resolvendo investir nesse nicho, que é um nicho que tem poucas opções para quem é celíaco. E para evitar problemas com clientes, Rodrigo adotou algumas medidas. A gente busca trabalhar com os fornecedores que passam por uma triagem da nossa nutricionista. A gente acaba testando mesmo em casa, porque a gente sabe que qualquer problema a pessoa pode ir parar no hospital, pode dar problemas bem graves. Então a gente tenta sempre certificar o máximo possível para entregar um produto de qualidade. Para a Cláudia, o aperto passado com a alergia ao glúten deixou uma lição. Eu não como nada de marcas que eu não conheça, não como nada que eu não saiba a procedência, se foi feito sem contaminação, ou se foi feito numa cozinha especial. E não são só os alimentos que precisam seguir regras rígidas de divulgação nas embalagens. Substâncias com propriedades funcionais e que têm influência comprovada no metabolismo não podem ser vendidas como se fossem remédios. Uma norma da Anvisa proíbe que esses produtos sejam comercializados como forma de prevenção ou cura de doenças. Mesmo assim, alguns fabricantes teimam em estampar nos rótulos a promessa de resultados não comprovados. Ela pode ser comprada em qualquer farmácia e também é vendida pela internet. A quitosana é uma fibra encontrada na carapaça de crustáceos como camarão, lagosta e caranguejo. Cientistas da Universidade do Ceará descobriram que a substância pode ajudar a reduzir o colesterol e a absorção de gordura, facilitando o emagrecimento. A fibra é reconhecida e registrada como alimento pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por isso a venda não depende de prescrição médica. Mas esta nutricionista alerta: algumas pessoas podem ter alergia à quitosana. Como ele é um produto derivado de crustáceo e existe ainda na população uma certa alergia ou intolerância a esses alimentos, é importante que quando a pessoa faça o uso, ela observe se vai existir algum sintoma relacionado a essa alergia. Coceirinha na garganta, indisposição, eczema ou então até mesmo prurido, coceira, né? Então é importante que a gente preste bastante atenção quanto a isso. O ideal é que o consumidor receba a orientação de um profissional, porque esse tipo de produto deve ser suplementar a dieta ou a alguma necessidade do paciente. Mas uma empresa que oferecia uma fórmula com concentração maior de quitosana prometia mais. Além de eliminar a gordura, afirmava que o produto tinha propriedades terapêuticas, como controlar o ácido úrico, combater bactérias e até prevenir alguns tipos de câncer. A divulgação da TAC Quitosana 500 chamou a atenção do PROCON, que acionou a Anvisa. A agência multou a fabricante Polimar em R$60 mil pela propaganda enganosa. Para alimentos é proibido fazer, digamos assim, estabelecer uma finalidade, uma alegação de que previne, trata ou cura doenças. Essa finalidade é uma finalidade da área de medicamento. Nós temos alimentos que pode ter uma alegação funcional. Essa alegação funcional, ela melhora uma condição de saúde. Para tentar se livrar da multa, a empresa questionou a punição na justiça. Mas uma ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a cobrança.
O tribunal simplesmente entendeu que a empresa que o comercializava, ela comercializava fora dos parâmetros determinados no próprio registro feito pela Anvisa. O produto fora inscrito na Anvisa como alimento e ele estava sendo comercializado como medicamento, com propriedades terapêuticas, inclusive com propriedades não registradas, não comunicadas à Anvisa. O tribunal entendeu que a Anvisa agira corretamente dentro de suas competências e confirmou a decisão da Anvisa mantendo a multa aplicada. No Brasil, uma farmácia só pode funcionar se mantiver um farmacêutico à disposição dos clientes o tempo inteiro. A regra existe há 40 anos, mas ainda é ignorada por muita gente. E o mais grave, o problema não está restrito a pequenos municípios. Em São Paulo, por exemplo, uma grande rede foi flagrada descumprindo a lei. Reveja essa história. É muito comum ver cenas como esta nas farmácias. Pessoas enchendo a cestinha de medicamentos. São pilhas e pilhas de produtos e boa parte do estoque fica assim, ao alcance de todos. Um perigo que já justifica, em parte, a importância do trabalho do farmacêutico. Quantos anos tem a criança? Tem um que tem 7, o outro tem 6. Então, de 4 a 6 anos, é 5 ml uma vez ao dia. Certos tipos de dúvida ou em situações que a orientação é técnica, apenas o farmacêutico pode ajudar. Aqui, eles se revezam em uma escala de plantão. Uma medida necessária para que a empresa cumpra uma lei de 1973 que determina a assistência de um profissional inscrito no Conselho Regional de Farmácia em tempo integral. Então, a importância de se ter o farmacêutico é para um cliente não tomar qualquer produto, dele ter exatamente uma recomendação e uma orientação precisa. Inclusive, até mesmo para não trocar a prescrição de que um médico fez por um produto que ele está vendo que está de mais fácil acesso. Ainda existem farmácias que não cumprem a lei. Em São Paulo, uma rede que tem lojas na capital e em outras 10 cidades da região foi condenada pela Justiça a manter um farmacêutico em tempo integral em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. Do que depender do consumidor, a presença do farmacêutico está mais do que aprovada, seja para orientar sobre o uso correto de um medicamento ou até para entender o que foi indicado. De letra, nossa, a gente nunca entende, né? Mas aí o farmacêutico entende, né? A gente não acerta nunca, eles sabem tudo, né? Então a gente procura o farmacêutico, que é a melhor solução. Para quem acha que agir sem pensar por trás de uma tela de computador não traz consequências, preste atenção nesta reportagem. Ainda hoje, muita gente tem a sensação de que a internet é terra sem lei. Mas não é não. Ofender, xingar ou ameaçar, mesmo que virtualmente, pode render sérios problemas com a justiça. Um morador de Natal sabe bem disso. Ele passou dos limites e foi condenado pelo comentário registrado nas redes sociais. Quem conta os detalhes é o repórter Alessandro Moura. Para muita gente, o computador ainda é sinônimo de anonimato e impunidade. Mas na internet é difícil não deixar rastros. Depois de apertar o botão publicar, o autor do conteúdo deve assumir a responsabilidade pela repercussão. As pessoas são responsáveis pelas opiniões ou pelos atos que elas praticam nesse espaço de liberdade. O direito procura apenas regular, não coibir essa liberdade. As pessoas têm que ter consciência que a liberdade é um instrumento poderosíssimo para o bem e para o mal. No Brasil, mais de 83 milhões de pessoas usam a internet e, à medida que esse número cresce, aumenta também as denúncias de crimes virtuais. São cerca de 90 por dia em todo o país. Insultos, apologia ao crime e incitação ao ódio são alguns deles. E as consequências dessas mensagens podem ir muito além da rede. E esse ato ele é atentatório aos direitos, né, de pessoas ou de pessoa, e ele termina por causar danos não só do ponto de vista psicológico, né, muitas vezes ele termina por influenciar condutas criminosas que podem ser reiteradas e fomentadas pela prática daquele ato daquela pessoa.
E foi de casa, protegido pela tela do computador, que Márcio Damasceno compartilhou uma matéria de um site humorístico intitulada "Bancada Gay lança projeto de lei para proibir casamento de evangélicos". Acreditando que fosse verdade, o internauta escreveu no próprio perfil: "Eu falei do deputado federal endemoniado Jean. Se Deus não matar esse infeliz, eu mesmo vou matá-lo pessoalmente. Querem respeito desrespeitando as leis de Deus e os princípios da Bíblia Sagrada. Mas, rapaz, quem vai virar homofóbico agora sou eu." Damasceno nem imaginou a repercussão que a mensagem teria. Chegou a apagar a publicação, mas já era tarde demais. O deputado federal Jean Willis já havia feito uma cópia e usou o material como prova nos tribunais. Eu errei sem menos ler ela toda. Aí quando eu vi só o básico, em vez de eu ter só publicado ou curtido, aí não, publiquei e falei algo que não devia. O autor das ofensas foi denunciado à Justiça Federal e condenado por calúnia e difamação. Mas ele não chegou nem perto da cadeia. Cumpre uma pena alternativa que mostrou ter um impacto muito mais forte do que o isolamento. Márcio Damasceno está no 3º mês de trabalho dos 8 que deverão ser prestados a essa ONG, dedicada a homossexuais em situação de risco. A Sociedade Terra Viva fica na cidade de São José de Mipibu, a 40 quilômetros de Natal. Márcio precisa vir 2 vezes por semana. Aqui ele faz de tudo um pouco. Limpa, organiza o bazar, cuida da biblioteca e atende gays, lésbicas, travestis e transexuais. Que a princípio o Márcio sentiu algumas dificuldades, né? Ao receber algumas pessoas, tanto que ele chegou para mim e perguntou: Conceição, como é que eu vou receber as pessoas que vêm aqui receber o preservativo, o gel lubrificante? E aí eu coloquei para ele com muita propriedade: você tem que recebê-los como ser humano, porque todos nós somos iguais e o respeito é fundamental. Márcio entendeu a mensagem. A diretora da instituição conta que hoje ele é um dos funcionários mais queridos por quem frequenta a casa. A ONG ajudou a organizar uma festa para crianças de baixa renda e ele fez questão de colaborar. Vestiu a fantasia se apresentando como palhaço. Eu já vejo ele com uma outra visão, tá? Eu já vejo o Márcio com outro pensamento e eu espero sinceramente que ele possa estar multiplicando esse pensamento, essas suas ideias, que possa estar repassando para outras pessoas, porque isso é o importante, isso é que é o gratificante para todos nós. Para o juiz federal que analisou o caso e decidiu pela pena alternativa, a convivência com as diferenças é a melhor forma de combater o preconceito. O preconceito, né, vem de uma ideia anterior, o pré-conceito, a pré-ideia. O que se buscou ali é que a pessoa tivesse consciência dos atos que praticou e que com a convivência percebesse que aqueles preconceitos poderiam ser diluídos com muita tranquilidade. O que a gente buscou é uma relação de naturalidade com as diferenças, né? E nada como conhecer melhor as outras pessoas para poder conviver com tranquilidade com as diferenças. Um convívio que tem ajudado o Márcio a repensar as próprias palavras. Posso ser sincero, antes eu agia sem pensar. Hoje, depois desse ato, eu penso muito antes. 2 vezes ou até 3 do que eu vou publicar ou falar. Eu acho que foi uma ótima decisão pela justiça, porque assim, se a justiça sempre agisse assim, todos nós aprenderíamos cada vez mais assim, e não só no Facebook, mas no dia a dia mesmo. A gente pensaria mais no que vai falar, no que vai dizer, para não ofender ao seu próximo. E ele já avisou, vai continuar ajudando a instituição mesmo depois que a pena for cumprida. Garante que com esse aprendizado vai escrever uma história bem diferente daquela publicada na rede social. Ainda falando sobre internet, o Marco Civil trouxe inovações e regulamentou vários aspectos para que a web se torne cada vez mais segura. A ideia é punir quem insiste em usar esse poderoso instrumento para cometer crimes. Mas antes da lei entrar em vigor, o jeito era recorrer à justiça. E nem o gigante Google escapou de uma condenação. Relembre o caso de 2014 mostrado aqui no Via Legal. Parece que tudo que a gente escreve e manda via e-mail, por exemplo, está de certa forma protegido. Mas se engana quem acredita que essas informações não podem ser requisitadas quando necessário. Não são raros os casos em que os policiais solicitam esses dados para auxiliar nas investigações.
Em 2014, o Ministério Público pediu à Justiça o livre acesso aos e-mails trocados entre um grupo que fazia saques fraudulentos de correntistas da Caixa Econômica e usava o Gmail para trocar informações sobre os golpes. O Google alegou que os dados estavam armazenados nos servidores da matriz nos Estados Unidos e que a quebra de sigilo só poderia acontecer por meio de um acordo de cooperação internacional. Mas, neste caso, o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi simples. A Google Brasil foi criada de acordo com as leis brasileiras, portanto, está sujeita às decisões tomadas pela Corte daqui. Vale lembrar que o dia a dia do internauta pode ser ainda mais seguro se alguns cuidados forem tomados. De acordo com a polícia, o ideal é evitar o uso de e-mail pessoal, rede social ou conta de banco em computadores de uso coletivo, mesmo os do trabalho, assim como Wi-Fi de lojas e lanchonetes. Criar senhas difíceis e alterá-las pelo menos uma vez por ano. Não abrir arquivos com extensões desconhecidas. Desconfiar sempre de e-mails com ofertas tentadoras ou de produtos com preço abaixo ao de mercado. Não compartilhar imagens ou dados com quem você não conhece pessoalmente. E, claro, não colocar em redes sociais número de telefone ou documentos, fotos e vídeos que revelam sua rotina de vida. Por outro lado, a tecnologia é aliada do judiciário. Em processos de conciliação, ela tem sido usada para resolver de forma mais rápida e eficiente conflitos que chegam aos tribunais. E quando essa possibilidade é confirmada, todo mundo sai ganhando. O impasse é resolvido em poucos dias ou até mesmo na hora, sem que o processo precise percorrer o caminho convencional. No Rio Grande do Sul, quem mostra interesse em conciliar não precisa nem sair de casa. Tamara se formou em administração e desde o começo do curso sabia que, além do diploma, seria preciso ter um registro profissional para atuar na área. Uma exigência do conselho de classe, que também implica no pagamento de uma mensalidade. É um valor que vale a pena, porque a gente sabe que vai ter um conselho que vai estar fiscalizando a nossa profissão e defendendo os direitos, da nossa atuação no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o Conselho de Administração do Rio Grande do Sul, muitos profissionais não conseguem manter a contribuição em dia. Resultado? Para cada pessoa inadimplente, a entidade entra com uma ação de cobrança na Justiça. Esse processo judicial é em quantidades grandes. Por exemplo, este ano nós estamos judicializando 2.500 processos. Vocês imaginam, 2.500 processos num conselho que tem 37 mil matrículas. Eu pergunto, e os outros conselhos que são bem maiores? A resposta pode estar na conciliação. E aqui na região sul do país, os interessados têm a chance de fechar um acordo sem sequer sair de casa. Nestes casos, a pessoa denunciada recebe uma carta com todas as informações sobre a conciliação virtual. Essa carta tem todas as instruções de como fazer para ingressar na internet e todos os passos entra no seu processo, vê ali toda a íntegra do seu processo e ele abre, tem uma possibilidade de abrir um ícone de um fórum virtual de conciliação. As negociações podem durar até 15 dias. Quando os dois lados entram em consenso, o juiz federal homologa a decisão. Os fóruns de conciliação têm duas vantagens principais. Torna a justiça mais acessível, já que a pessoa não precisa se deslocar até o tribunal, e permite a conclusão rápida de processos envolvendo benefícios previdenciários, contratos com a Caixa e cobranças de conselhos de classe. Os resultados são bastante positivos, há os números de acordos que foram repassados e há uma quantidade que a gente não consegue mensurar, mas consegue perceber de processos em que há acordos posteriores a finalização do espaço e do tempo do Fórum de Conciliação Virtual e que a gente consegue verificar e as partes, por vezes, nos repassam essa informação de que aquele começo de conversa ali foi decisivo para a finalização do acordo. O nosso
nosso programa chega ao fim, mas na semana que vem tem mais Via Legal para você. Siga a gente também nas redes sociais. Até mais, tchau! It's better that I believe that it's over.